Fala pessoal, muito boa noite a todos vocês que estão chegando agora, boa noite a vocês que vão chegar depois. Esse nosso episódio vai ficar gravado, então sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas. É um prazer estar aqui com vocês hoje, em mais uma live do nosso MBA EAD de Gestão Estratégica da Fundaci USP, e a gente está hoje com a turma 7, a primeira live da turma 7. Eu sou o professor Fred Fernandes, eu vou acompanhá-los ao longo dessa jornada na noite de hoje. Eu leciono estratégia para o MBA de Gestão Estratégica. E para explicar um pouquinho como vai funcionar a dinâmica, para quem ainda não nos conhece, a gente está fazendo essa transmissão ao vivo, como eu disse, mas ela vai ficar gravada. Os alunos da turma 7 do MBA de Gestão Estratégica, eles podem participar, eles podem fazer perguntas para o nosso convidado, nosso empreendedor, que já está ali na fila de espera aguardando. Ele vai contar um pouquinho da história dele, vai contar um pouquinho da empresa que ele tem com muito carinho, que ele cuida com muito carinho há alguns anos já. E a gente vai falar de alguns problemas reais de gestão que ele teve. Esses problemas serão analisados pelos alunos, os alunos vão analisar esses problemas, eles podem fazer perguntas relacionadas aos problemas durante essa live. Os alunos vão se reunir, vão estudar esse caso e vão apresentar algumas propostas de solução para esse caso, com base no que eles têm analisado, no que eles têm estudado durante o curso. É uma forma de pôr a mão na massa, é uma forma de já experimentar o gostinho do mercado em que eles estão atuando. E, bom, então, sem mais delongas, eu já quero dar início, eu quero dizer que é um prazer trazer esse convidado aqui hoje. É uma pessoa que, particularmente, eu gosto bastante, sou suspeito para falar, já faz um tempo que eu o conheço, e eu conheço de alguns trabalhos voluntários que ele faz pelo ecossistema empreendedor de Ribeirão, um cara muito engajado. Então, senhoras e senhores, recebam com muita satisfação Tiago Carneiro. Tiago, boa noite, cara, seja bem-vindo. Boa noite, Fred. Boa noite, pessoal do online, pessoal do pós-online também. É um prazer estar aqui mais uma vez, tá, Fred, com você. Sempre um prazer, cara. Seus convites são sempre bem-vindos. Obrigado. Que legal. É uma honra poder tê-lo aqui. Então, a gente já está vendo as mensagenzinhas do pessoal que está chegando aí. Então, Vida, Fiorella, Juliana, Larissa, boa noite a todos. Boa noite a todos que estão chegando. Sejam bem-vindos. Muito bem, então, sem mais delongas, o Tiago, conta um pouquinho como que o bichinho do empreendedorismo te mordeu, te picou, como é que você começou a empreender? Fala um pouquinho dessa história, como é que você chegou até aqui? Maravilha, Fred. Na verdade, assim, depois de grande, eu sempre procurei várias histórias de empreendedores, né? A gente via os TED Talks, tal, várias palestras, e o pessoal sempre tinha uma história. Houve a história do Abel Diniz e vários outros, entre outros empreendedores, e ele sempre tinha uma história muito legal, que quando era criança, alguns ajudavam a mãe, inclusive alavancar o custo de casa, tal, ajudar nos custos de casa, e tinha uma história muito legal ali. E eu cresci com isso, eu falei, nossa, mas eu não tenho nenhuma história dessa. E é até engraçado, Fred, que de repente, um pouco mais para o presente agora, depois da fase mais de adulto, eu percebi que eu tinha uma história, sim, eu tenho uma história, sim, mas do meu jeito até um pouco mais engraçado. Por quê? Porque eu tive contato com tecnologia desde muito cedo, né? Minha mãe, a gente nasceu num lar super simples, bacana, nunca faltou nada dentro de casa, inclusive amor e bastante educação, mas todo ao redor ali era muito simples, então quem tinha computadores na época eram algumas pessoas, porque não era tão acessível igual hoje, né? E ali, uma patroa da minha mãe foi se mudar para os Estados Unidos e ela doou um computador ali, e ali foi meu primeiro contato com a tecnologia. Eu vi aquilo, eu fiquei fascinado, foi amor à primeira vista. E na escola que eu estudava, né, uma escola pública, e eu lembro que eu era o único de toda a escola ali que tinha um computador em casa. Aí começou o meu primeiro contato com o empreendedorismo. Antes mesmo do surgimento das Lan House aqui no Brasil,
eu locava algum espaço de tempo durante a tarde e à noite ali em casa, e como meus amiguinhos também não tinham dinheiro para pagar, e a moeda ali, o escambo era, eu te deixo tanto tempo, te ensino a fazer alguma coisa isso no computador, e a gente trocava por alguma coisa de comer. Então tinha bastante bolacha ali como forma de pagamento. E essa aí foi o meu gatilho inicial para a tecnologia. Depois eu cresci com isso, eu vim de formação tecnológica, e eu colecionava bastante recortes. Eu lembro disso, porque na época era difícil ter acesso a revistas, jornais, e quando saía alguma coisa sobre computador, ou sobre mesmo, não tinha nem era tão comum o termo empreendedor, era empresário, e empresário de sucesso, assim, de relevância, tudo, e eu recortava isso e colava ali, e ficava olhando aquilo, e aquilo sempre foi algo que eu guardava para mim, que em algum momento eu acreditava que isso ia se conectar, e acabou se conectando. Eu lembro de Isaac Asimov, que quem gosta de inteligência artificial não tem como não passar por Isaac Asimov, e eu gostava de tudo aquilo e via a palavra inteligência artificial. Claro que a inteligência artificial que a gente ouvia antes é totalmente diferente da inteligência artificial hoje, né? Porque é uma inteligência artificial bem mais focada no mercado, em soluções mais focada em soluções mais específicas do mercado. E depois fui de formação tecnológica, programei muitos anos como programador, sempre na área de tecnologia, e depois surgiu uma grande necessidade que eu percebi no mercado, e no começo não era nem Gaia, tá? Mas a gente percebia no varejo uma grande demanda, uma grande necessidade, e que o varejista tem esse problema até hoje, mas esse problema sempre deixava o varejista ali. Quando eu falo varejista, imagina um senhor de um empório, um supermercado, não um varejo grande, era o micro e o pequeno varejista mesmo. E ele ficava ali encafufado com aquilo, porque ele não fechava as contas, ele perdia um grande volume em grana e não conseguia, poxa, mas de onde está indo esse prejuízo? Então, daí surgiu a necessidade da gente estar estudando esse mercado, toda essa persona desse varejista, e desenhando uma solução. Daí que veio a Gaia, tá? Tá, já vamos falar da Gaia. Só um parênteses, né? A gente estava conversando agora há pouquinho, né? Antes de entrar no ar. Esse cenário bonito no Thiago tá aí, é lá na Dabi Business Park. Véspera de feriado, o povo aí no Instagram pondo foto de praia e o Thiagão trabalhando. Quer dizer, nada vem à toa, nada vem de graça, né? Precisa ralar bastante, né? O suor faz parte, Fred. Transpiração total. É isso aí. Bom, e aí você já começou a falar da Gaia, então. Um problema grande, né? Assim, para quem empreende, né? Quem está na lida aí, sabe das dores do seu negócio, do seu business. Uma das dores que a gente tem muito forte no varejo é a gestão de estoque, né? E depois você vai falar mais para a gente. A gente tem desafios porque... E se eu comprar aquela coisa que não vende, né? Ela vai ficar moscando ali na minha prateleira. É uma grana que eu poderia estar usando para capital de giro, para pagar uma conta, para pagar funcionário. O dinheiro está empatado. Perecível é pior ainda, porque estraga, né? Então, se eu comprei errado, ou não está saindo, ou não consegui vender, aquilo lá estraga. O que isso tem a ver com a Gaia? Conta para a gente qual que é essa relação do varejista no estoque com a Gaia. Legal. A Gaia é bem focada em comportamento. Então, quando a gente fala comportamento do shopper, é o comportamento do consumidor. Mas a gente percebeu no mercado uma grande necessidade, Fred. Quando a gente fala de gestão de estoque, ela cai num corredorzinho ali, num canto, que é bem parecido com churrasco. Cada um faz de uma forma, e sempre a forma que eu faço é a melhor. Ou então o meu time, ou então sempre o meu jeitinho é o melhor. E a gente percebeu que não tinha um padrão, né? Existia um padrão somente nas perdas e os prejuízos. Então, ok, mas será que não tem ninguém resolvendo isso? A gente foi olhar as soluções que já existem no mercado. Então, a gente pega grandes RPs, grandes empresas, Big Corps, que estão listadas, inclusive, na Bolsa de Valores, que tem ali a missão também, além de fazer o CRM, fazer o PDV, tudo bonitinho, a parte de back-office, como um RP mesmo, eles prometem ali fazer uma solução de gestão de estoque bem eficiente. Então, a gente percebeu que, na verdade, não estava sendo tão eficiente, porque as empresas já tinham esses softwares,
já tinham esses sistemas dentro, rodando, pagando suas licenças caro ali por dia, mensalmente, perdão, e não resolvia. Aí percebemos uma coisa legal, né? Essas empresas, ela focam em sell-in e sell-out apenas, ou seja, o produto que está entrando no meu estabelecimento e o produto que está saindo. Então, eu estou entrando por uma nota de compra, um varejo qualquer, então ali eu alimento o saldo do meu sistema. E a saída é bem óbvia, que é pelo PDV. No mercado de varejo perecível, um supermercado, uma conveniência, por exemplo, até uma farmácia, então a saída é sempre padrão, né, pelo PDV. Então esse sistema foca muito nisso. Aí a gente percebeu uma grande oportunidade, que a gente chama de buraco negro. O mercado chama de shelf life, né, que é a vida útil do produto. Mas eles deixam a desejar, inclusive, no shelf life. Então, não só o produto aqui, que ele tem um vencimento, eu tenho um produto hoje vencendo em 15 dias, 20 dias, 40 dias, mas eu deveria ter esse produto no meu estabelecimento? Ó, deveria sim. Então, se eu tenho, eu vou cuidar bem dele, para que eu vou comprar 10 e antes dele vencer eu tenho que vender 10, ou até eu tenho que ter necessidade de comprar um pouco mais do que isso ou um pouco menos. Então, a Gaia é muito focada no comportamento de consumo do consumidor ali, mas a gente desceu um nível, tá, Fred? Porque a gente começou com o pequeno e o microempreendedor. E esse pessoal, ele tende a ser avesso à tecnologia. Então, ele não vislumbra uma tecnologia como um ganho. Às vezes, ele visualiza esse cliente, esse varejista, visualiza uma tecnologia como um custo adicional que ele vai ter na operação. Né? Então, ele não consegue visualizar isso a médio prazo, a longo prazo. Ele vê um custo de uma licença. Então a gente veio modelando a Gaia, deixando ela gamificada, a gente deixou ela de forma gamificada, bem simples, onde o pequeno, sem ter uma formação na área, consiga analisar gráficos, consiga analisar informações e a gente entregar para ele ali ações em tempo real que ele deve fazer no seu varejo, para no final do mês, em vez dele perder 10, ele perder apenas 2, 1, meio, porque a perda sempre vai existir no varejo, tá? Bom, você falou bastante coisas interessantes aí. Vamos comentar algumas coisinhas que ele falou. O Thiago falou agora há pouco de shelf life. Shelf life é o tempo que o produto dura na prateleira. Se ele é perecível, você sabe que uma hora ele vai estragar. E às vezes você tem problemas, por exemplo, de produtos que não são perecíveis, mas que estragam, por exemplo, moda, né? Você comprou agora, não vendeu, passou a moda, já era, né? Então, assim, é um desafio gigantesco, né? Então, você falou para a gente que já existe essa previsão de perda, então o varejista já faz esse cálculo do que costuma perder para incluir na margem, é isso? Sim, também, mas a ideia é com que sua perda diminua. Então ele tem um índice de quebra ali, que é uma perda de 16, 17% do faturamento. Cara, mas eu não consigo sobreviver com o meu negócio em Nossa. 6 meses com esse nível. Então a ideia da Gaia é fazer reduzir essa perda. Então a gente tem alguns números muito bacanas a nível nacional, que cliente que saiu de 16, 17, 18% em 3 meses com Gaia, ele caiu para 0,54% com 3 meses. Então já é um ganho bem significativo. Então a gente ajuda ele a vender mais com o sortimento ideal e perder menos com a área que a gente chama de prevenção de perdas, tá? Que isso já existe no mercado e a Gaia também atua com prevenção de perdas. É sensacional. Bom, vocês já perceberam aí que ele já começou a falar de um problema, né? Um dos problemas que ele falou foi que o pequeno empreendedor não via valor naquilo, falou, pô, vou gastar dinheiro com isso. Já foi uma barreira para ele começar a trabalhar. Ô, Tiago, como é que você responde para a pessoa que olha para a Gaia e fala, nossa, mas, cara, ela faz muita coisa bacana. Por que ninguém pensou nisso antes? Na verdade, pensaram, Fred, pensaram sim, mas o mercado pensou de forma não vislumbrando a dor, não sentindo a dor do cliente. Então, quando a gente fala desses grandes RPs ou até mesmo a concorrência, existem várias soluções de proposta ali. Porém, quando você se coloca assim, na pele do cliente, né? Você desce todos os degraizinhos ali, né? Do empreendedor, de inovação, de toda aquela força motriz, né? Que a gente quer mudar o mundo de qualquer forma. Você desce um pouquinho e olha um pouco a dor do cliente, você percebe que ele precisa de coisas mais simples. Tanto é que a ideia, a Gaia, o layout que ela tem hoje e a própria estrutura de gamificação, criamos por quê?
É até uma história legal, porque a Gaia, ela tem uma das modalidades da Gaia, você consegue fazer, você pega um celular, ele vira um coletor de dados, e você consegue fazer inclusive o inventário da sua loja, seja conveniência, mercado, farmácia, e outros segmentos que a gente atua. Então, não tem tanta inovação nisso, mas a gente percebeu o seguinte: poxa, às vezes a pessoa acorda de manhã e fala assim: eu nasci para ser empreendedor, eu nasci para ser professor, eu nasci para ser um médico, um advogado. E a gente percebeu assim que ninguém, ou quase ninguém, acorda de manhã e fala: eu nasci para fazer inventário. E a gente percebeu que isso era uma dor, e no final das contas, esse pessoal que teria que colocar a mão na massa, que é o pessoal de operação. Então, o que a gente fez? Mudamos totalmente a paleta de cores do aplicativo e deixamos bem semelhante a da Turma da Mônica, toda que atravessou várias gerações e vem atravessando gerações até hoje. Então, você percebe na cor da Gaia, a paleta de cores, que tem muito a ver com a Turma da Mônica ali. E tem aquela pegada de gamificação, que você faz uma tarefa, você recebe ponto, tudo, e hoje virou uma coisa muito legal, porque temos clientes a nível nacional hoje que premiam seus funcionários, perdão, com os indicadores da Gaia, tá? Isso aí já é comprovado. E aí colocamos isso num cliente e não fizemos nenhuma reunião com esse cliente. E apenas atualizamos e deixamos acontecer. E eu demorei uma semana após a atualização para aparecer lá. E eu lembro de uma pessoa que ele cuidava dessa parte da gestão de estoque, era o nosso primeiro cliente, e ele era muito tímido, ele é bem tímido. E eu lembro que eu estava chegando, ele veio de encontro com o celular na mão, dando risada, assim, todo feliz, e falou: Thiago, olha aqui, a Gaia tá engraçada agora. E aí a gente falou: poxa, legal, deu certo. Porque se ele está visualizando a ferramenta, ele vai ter que trabalhar ali na operação, tá todo dia ali, colhendo informações, recolhendo informações, sendo ele auditado e ele auditando ao mesmo tempo, e ele está achando a ferramenta legal, poxa, então um ponto aí para a gente que estamos aí indo no caminho certo. Então, várias pessoas pensaram, tá, Fred? E pensam até hoje, mas talvez não de uma forma bem simples que o usuário final ou o cliente final entenda e consiga ler e absorver toda a missão ali, o objetivo da ferramenta e a eficácia dela dentro de um estabelecimento. Essa ideia de usar o celular para ler, por mais simples que pareça, eu acredito que deve ter tido um impacto grande, porque aqueles coletores de dados profissionais são caríssimos, né? Difíceis de operar, né? Exato. Tanto é que no início eles custam de 2.500, 5, 6, 7 mil, dependendo do coletor. E a Gaia, a primeira proposta é você pega um celular Android de 200, 300 reais, que a sobrinha ou a filha quebrou, trincou a tela e fica parado na gaveta, porque ninguém quer ficar usando o celular hoje trincado, tudo quebrado, e ele vira uma ferramenta de trabalho. Então, o nosso próprio cliente, ele pega isso e ele consegue, pega da sobrinha, pega da prima, pega disso e traz para o varejo e vira uma ferramenta de trabalho. Muito legal. A Gaia ela é uma parte do processo de gestão de estoque, mas ela precisa conversar com os sistemas que fazem gestão de estoques, os MRPs, os ERPs e os WMS. Ela conversa? Como é que funciona essa integração? Legal. A Gaia não vem para substituir, Fred, nenhum sistema de gestão atual do nosso cliente. Ela vem para somar. Então, ela é um braço a mais que o nosso cliente tem dentro da operação. Então, a gente percebe que hoje o cliente está muito focado, às vezes, num RP, num CRM, alguma coisa assim, e ele deixa um pouco a desejar o quê? Na operação do dia a dia mesmo. Então, deixando de dar atenção, ele perde várias oportunidades que poderiam alavancar a sua lucratividade ou, inclusive, alavancar suas vendas. Então, o que a Gaia faz? Então, a gente chega num novo cliente, ele já usa um CRM, a gente vai lá e faz uma integração com esse CRM. Não, eu quero que essas informações aqui, da mesma forma que estão na Gaia, façam uma integração no meu RP. Então, a gente vai lá e faz uma integração no RP do nosso cliente. Alguns clientes utilizam as informações somente na Gaia, mas 99,9% dos nossos clientes, eles são integrados e a gente devolve essas informações para o RP. Por quê? Folha, contábil, toda a geração ali de fluxo, de caixa, os SPEDs são feitos dentro do próprio sistema do cliente. Então, a gente só vai lá, verifica, um braço a mais na operação, verificando ali, diminuindo as perdas, auditando, falando o caminho que ele deve
percorrer na questão do sortimento, na gestão de estoque, de ruptura. Olha, você está comprando muita cerveja, você está comprando muito desse medicamento porque está vencendo ou vai vencer, de acordo com a sua média de vendas. E todas essas informações, após o processado, que é os fechamentos, a gente integra novamente com o RP ou o sistema do nosso cliente. Então, a Gaia vira um braço a mais para o cliente ali na operação, um olho a mais na operação, ajudando na prevenção de perda e o sortimento ideal. Essa era a pergunta, parte da pergunta que eu ia te fazer. A Gaia, ela trabalha com inteligência artificial, e o que ela diz para o empreendedor? Qual que é o output dela? O que ela fala exatamente? Faça isso, faça aquilo. Como é que funciona isso? Legal. Então, a gente... uma parte da Gaia é inteligência neural, que é a mais importante, porque o pessoal colhe informações ali dentro do varejo. Se o cliente tem um CRM, eu pego do CRM as vendas dele em tempo real ali, que acontece, e a Gaia vai montando uma estrutura, aí sim, a saída dessas informações a gente processa como inteligência artificial. Por exemplo, eu quero saber, hoje estamos em novembro, então a Gaia começou a sugestão de compra de novembro desde julho desse ano. Por quê? A gente tem a Black agora dia 25. Temos Copa do Mundo, é um evento totalmente incomum, e foi ano de eleição. Então, qual que é o sortimento disso? Se eu estou no Rio de Janeiro, teve Rock in Rio, então a Gaia analisa todo esse comportamento, ela analisa dentro do varejo que a gente tem ferramentas que consegue analisar fora do varejo e traça ali um perfil de sortimento. Porque às vezes se a gente olha somente o sortimento, se a gente visualiza somente o sortimento do nosso cliente, e ele sempre vende balachita e mentos. Então, uma inteligência olhando somente para esse cenário que tenha somente esses dois produtos, eu deixo de perder, porque na verdade, eu deixo de ganhar várias coisas, porque eu poderia vender a balachita, um mentos, mais um house, um trident da vida, um Kit Kat, algum outro produto. Então, a Gaia analisa o contexto total, né? O que seus concorrentes estão vendendo, o que você pode melhorar de sortimento nisso. Então, essa é uma parte da entrega. Aí a outra parte vem mais para a área de prevenção de perdas, Fred. Por exemplo, todo varejo ele tem uma quebra chamada de quebra identificada e uma quebra não identificada. É bem simples, porque quebra identificada está vencendo um tal produto, venceu no meu estabelecimento, eu lanço no meu sistema, ou no meu, qualquer sistema, que esse produto está saindo do meu armazém porque ele venceu, ou porque teve uma avaria, o cliente pegou e quebrou. E, de repente, a gente analisa o comportamento dessas avarias e a gente dá sugestões, inclusive, para melhorar o layout dessa loja. Por quê? Porque sempre que alguém vai pegar um uísque ou um determinado produto, sempre cai a massa. Então, a Gaia está muito atrelada à prevenção de perda, analisando não só o comportamento de vendas, mas analisando o comportamento de perdas. Inclusive, com isso, a gente já pegou algumas inconsistências que deu, inclusive, boletins de ocorrência a nível nacional. Por quê? Tinha um cliente uma vez, isso é muito interessante, porque foi quando essa empresa começou a comprar o chocolate Milka, e é um chocolate premium, gourmet, tudo, né? E chegou a nível nacional esse chocolate. E o pessoal, de repente, começou a lançar no sistema que esse produto estava vencendo. E a Gaia faz um mapeamento do vencimento. Ou seja, está chegando hoje, esse produto vai vencer daqui 40 dias. E, de repente, no 15º dia, eu chutando aqui, no 15º dia, haviam pessoas lançando esse produto como fosse um desperdício por vencimento. Mas esse produto nem chegou ainda na época de vencimento. Aí foram auditar, acharam que essa pessoa estava até consumindo esse produto dentro de loja. Então, a Gaia funciona como prevenção de perda, ela ajuda no sortimento, e a grande missão mesmo é aumentar a lucratividade diminuindo as perdas, tá? Cara, é sensacional isso, né? E eu imagino que o volume de informações, e além de informação, o volume de inteligência que ela é capaz de gerar é absurdo, né? Sim, sim. A gente hoje, tanto é que no começo nem nós esperávamos tudo isso, tá, Fred? Fomos conquistando alguns clientes e vieram redes e redes em plena expansão, e de repente a gente passou do famoso 8 para o 80 do dia para a noite. E os nossos servidores tivemos que trocar todos, cara, fazer esquema de segurança, criar todo o dinamismo ali com segurança e tal, para compliance, que a gente assina com grande empresa. Então, para a gente se preparar
a gente teve que recorrer aos grandes, tá? Aos bigs, como Amazon, Google e assim por diante. Tá certo. E onde a Gaia está hoje? O que a Gaia é hoje, até agora? A gente está em todo, a gente tem presença Gaia em todo o território nacional, Fred. E, por exemplo, a gente atende vários segmentos de cliente. Partimos de conveniência, nós nascemos em conveniência, o micro, o supermercado, o varejo de bairro, né, que é de proximidade. A gente foi para farmácia também, até lojas de autopeça, bonitinho. A gente está finalizando agora uma validação que a gente vai, inclusive a gente fechou com uma estatal, que não é da área de varejo, a gente só não tem ainda a permissão de divulgar isso, mas ela vai percorrendo vários corredores. Por exemplo, tem algumas empresas estratégicas com estratégia no Brasil que eles fizeram uma conveniência totalmente fechada. Essa conveniência não é aberta ao público, né? É uma dark store. E então toda compra, de repente, essas compras estão vinculadas ao iFood, ao Rappi. Quando você faz uma compra desse supermercado, você não está indo lá fisicamente dentro do supermercado, mas tem uma dark store ali na região. Então, se eu estou numa região central e tem uma dark store ali, então pode ver que no iFood tem uma lá entrega em 15 minutos. Então, a gente também fornece soluções de estoque virtual e ruptura, que é um grande problema para o varejo. Por quê? De e-commerce. No mesmo momento que eu tenho dentro do meu estabelecimento uma compra com canal online e eu tenho uma compra com canal offline, se eu não tiver um sistema que comunica isso, que dá assertividade no estoque, de repente eu coloco que eu tenho 40 de um produto no online e na hora da pessoa fazer a compra, quem nunca passou por isso? Olha, informamos que só temos somente 2. Você selecionou, escolheu 40, mas só temos 2 em estoque. Então a Gaia atua também em e-commerce, ajudando nessa ruptura, né? E nesse estoque virtual, onde o sistema informa um valor, uma quantidade, e fisicamente tem outro valor, que gera todo um constrangimento para o cliente, e para a empresa também gera um constrangimento. De repente, se a pessoa vai no Reclame Aqui ou em algum outro canal, e pode ser um detrator ali no ambiente online, porque simplesmente não tinha um estoque assertivo. Muito bom, ó, mas bastante coisa para a gente focar no que ele falou. Ele falou da Dark Store, que é essas lojas que não tem uma bandeira, né, definida, ela vende para várias, como se fosse para várias empresas, né, como a gente tem a Dark Kitchen, né, que é uma cozinha que faz comida para vários restaurantes, tem a Dark Store. E ele falou também de detrator. Esse termo é interessante porque é o termo da pessoa que dá a nota de 0 a 6, de 0 a 7, né? De 0 a 7 naquela avaliação de NPS, né? Que é uma nota de 0 a 10, o quanto você indicaria a nossa empresa para amigo e parente. O detrator é aquele que dá de 0 a 7, quer dizer, é o cara que vai falar mal, que ele está insatisfeito, ele vai falar mal. Sim. Muito legal. E se você puder falar, óbvio, se não puder falar, beleza, né? Depois você conta no meu ouvido aqui. Para onde a Gaia está indo? Fred, isso com a gente não tem segredo. A gente vem validando novos clientes, né? Então, estamos começando a atender supermercados com grandes redes, não fisicamente, mas esse supermercado tem, essas redes têm uma grande relevância no online, eles estão alavancando todas as suas vendas para o online e proximidade. Então, a gente vem ajudando essas grandes bandeiras na questão do sortimento ideal por região. Então, pega, por exemplo, Ribeirão Preto. Se eu estou no offline, de repente uma rede onde o meu estabelecimento, seja farmácia, drogaria, ou então uma conveniência, um mercado de proximidade, de repente eu estou na Zona Sul, eu posso vender de repente uma água Voz, que custa entre 17, 20, 25 reais. Então, na mesma rede, de repente eu não posso vender essa água se eu estiver numa outra região da cidade. Por quê? Porque o padrão de consumo ali é diferente, então a gente vem explorando bastante isso. E acabou de aparecer uma carreta muito grande na nossa frente para o mercado de agro também. A gente nem imaginava nesse momento atender o agro, mas o agro também tem uma grande necessidade para gerenciar os galpões deles. Tá? Então, quando a gente fala de uma loja pequena, de repente é 200, 500 mil, 1 milhão, então um agro dentro de um galpão tem de 30, 40, 50 milhões ali em estoque.
Então, quando eu perco 1% de uma conveniência, uma farmácia, um supermercado, ele tem uma relevância, mas quando eu perco 1% de um galpão, onde o estoque ali chega a 40, 50, 60 milhões, tem uma outra relevância. Então, a gente está indo, não porque a gente visualizou isso de início, tá? Porque a gente nem esperava, foi até uma surpresa bem positiva. Mas o pessoal viu capacidade da gente estar ajudando eles, então a gente está indo para o agro agora também, tá? Logo, logo a gente vai poder divulgar algumas bandeiras que são bem conhecidas a nível Brasil. Que legal. É aquela coisa, né? O teu produto resolve uma dor e aí muita gente começa a ver e fala, nossa, mas eu não tenho nada a ver com aquilo, mas eu também tenho essa dor, né? E começa a atrair mais pessoas que têm a dor que o teu serviço resolve, que o teu produto resolve, né? Exatamente. Tanto é que a gente nem esperava. E uma coisa interessante é que é a mesma solução. Então, quando a gente está falando de Gaia, que atende uma conveniência, uma farmácia, um supermercado, um empório, ou um restaurante ali pequeno, é a mesma solução que está atendendo um grande no agro, que é a nível Brasil e a nível global também no segmento dele. A mesma solução, isso aí é incrível. E quem que percebeu isso, a gente na correria aqui nem conseguimos perceber. Foi até uma surpresa muito legal, tá, Fred? Que o pessoal vislumbrou, falou, poxa, deixa eu conhecer. Foram lá, conheceram a Gaia numa operação, olharam aquilo e falou, poxa, é esse problema que eu preciso resolver lá. E a gente partiu para cima. Sensacional. Bom, Tiago, e então a gente falou da parte bonita, né? E como diz aqui na terra, na minha terra aqui, que eu estou visitando meus pais, minhas meninas, então na nossa terra a gente diz assim: as pessoas só veem as pingas que eu tomo, não vê os tombos que eu levo. Então a gente já contou das pingas, né? Agora vamos contar dos tombos, que é justamente o nosso problema, né? Como criar uma empresa economicamente ou financeiramente sustentável. Ô, Tiago, muito bem, tudo muito bonito, tudo muito legal, mas não foi sempre assim, né? Essa aceitação. O que que você teve de dificuldade no começo para conseguir a adoção do teu produto, para que as pessoas começassem a enxergar valor na Gaia? E para não dar spoiler para o pessoal, você não vai falar o que você fez. Eles vão dizer para você o que eles acham que deveria ser feito. O que que você teve de dor para começar esse negócio? Legal. Bom, primeiro, Fred, quando a gente fala de empreender, startup no Brasil, isso é muito novo ainda para cá. A gente ainda está cultivando, né, essa cultura do empreendedorismo, né? Então a gente pega bastante referências que tem do Vale do Silício e a gente tenta tropicalizar algumas metodologias. Pode ver que a gente às vezes não consegue aqui, porque o Brasil é uma terra de mil Brasis, né? Essa frase é bem difundida e conhecida. E aqui tem as nossas dificuldades. Então, quando você fala, vou fazer uma validação, vou fazer um MVP, acabei de ver, vou fazer um Canvas. Então, quando a gente traz isso para o nosso cenário aqui, do dia a dia, é um metaverso, né? Porque é bem diferente do que a gente vê nas literaturas e que o pessoal faz lá fora. Então, a gente teve bastante dificuldade, a gente percebeu que no varejo, você só entra quando você tem relevância. Ou seja, quando você já. E a relevância dentro do varejo, perdão, é gerada por resultado. Ou seja, em resumo, você só consegue se sustentar, ficar no varejo, ou então ter uma relevância, tudo através de resultado. Então, como que uma pessoa, né? Igual aqueles. Como que uma pessoa ou uma empresa que ainda está no primeiro cliente, ele vai gerar uma relevância. Então, esse foi um ponto. Agora, ok. Outro ponto, como que eu acabei de ver uma dor? Então, já vai para o segundo ponto agora. A gente acabou de identificar uma dor no mercado e desenhamos na nossa cabeça uma possível solução para essa dor. Como que o mercado vai me aceitar? Qual que vai ser a adoção dele pelo que eu estou falando? Porque é totalmente novo. Então, isso aí foi um outro problema. Então, o que eu estou falando para ele é totalmente novo, ele nunca viu aquilo. Então, como é que ele vai aceitar isso, vai realizar aquelas tarefas? E a gente pegou um varejo que tem, quando o pessoal tem experiência de varejo, eles têm 20, 30, 40 anos de varejo, e a gente estava ali começando e nenhum de nós ali tínhamos varejo, tá? Nenhum de nós tínhamos uma conveniência, um empório, uma drogaria. Então, como eu vou te ouvir? Eu, empreendedor varejista, você, jovem, menino,
perto da minha idade, eu vou ter que te ouvir? Então a gente enfrentou bastante isso no início também, tá? Até criar essa relevância e autoridade. Então foi um grande desafio, tá, Fred? Pô, faz 40 anos que eu faço isso aqui, esse moleque tá querendo me ensinar a trabalhar. Exato, a gente ouviu algo do tipo. Conseguimos, através de MVP, conseguimos através do bom e suave Somebody Love brasileiro, mas é claro que eu não vou falar o que a gente fez agora, nesse momento. Muito bom. Bom, pessoal, já tem algumas dicas aí no ar também, né? Ele falou de MVP, o produto mínimo viável, né? O minimal viable product. E falou de Canvas também, que vocês já viram com o Ciccone. Ciccone deu aula para eles. Legal, grande Ciccone. Grande Ciccone. E então já podem pegar esse gancho aí para começar a fazer análise, né? Se quiserem usar o Canvas aí para fazer a análise do Thiago, vai ser muito bem-vindo. Acho que vai ajudar bastante. Já está dando um spoilerzinho. Mas enfim. Bom, e aí como é que era, cara? Vocês começaram a procurar as pessoas, vocês iam por indicação, vocês iam batendo na porta, andando na rua. Como é que foi essa procura pelo cliente inicial? Inicialmente a gente queria tocar uma música que seria suave aos ouvidos dos nossos possíveis clientes. Então trouxemos vários contextos sobre ruptura, estoque virtual, e foi o primeiro tombo nosso, assim, bem positivo, porque eles não estavam acostumados com ruptura e estoque virtual. Eles estavam acostumados com o famoso tem, mas está faltando. Eles sempre assim, eu tenho um problema aqui que eu tenho aqui, mas está faltando ali. Ou seja, eu tenho no meu sistema aqui a quantidade de 10, mas está faltando, porque eu estou vendo só 2 aqui, onde foi parar os 8, porque não saiu por venda, não saiu por lugar nenhum. Então era o famoso tem, mas está faltando. Então a gente começou a criar as personas, tá? Que o nosso cliente gostaria de ouvir. E ali a gente começou a fazer algumas validações em campo, com planilha, com relatório, mas sem gerar sistema. Nesse momento, não programamos nada, tá, Fred? Nesse momento, a gente simplesmente foi em campo com proposta de solução e ver qual seria a percepção, não às vezes ele ou ela falando, mas no olhar a gente, isso aqui parece interessante. Isso aqui não tem relevância, isso aqui ele não tem interesse, ela não tem interesse. E a gente foi modelando uma solução e uma música, uma melodia para eles ouvirem, e até o momento que a gente percebeu que a gente é muito focado pelo desafio. Chegou um grande varejista, falou, olha, vocês conseguem tomar conta de rede? A gente, sim, mas a gente não tinha nenhuma rede no momento. Vocês têm capacidade de gerar relatório assim, uma inteligência assim, para analisar São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, São Paulo, eu ver por cidade, Campinas, tudo? Nós, sim. Em quanto tempo vocês entregam isso? Em X tempo. Então tá bom, aí a gente foi lá desenvolver isso. Então todas as funcionalidades de Gaia, daí para frente, ela foi muito embasada na necessidade do cliente que ele tinha e tem, da gente desenvolver solução para ele. Tá? Então a gente começou, nesse primeiro momento a gente fez como se fosse uma soft house, é até estranho falar isso, mas a gente percebeu assim, esse cliente é tão grande, ele é tão grande no segmento dele, como líder, porque se ele tem essa necessidade, todos os demais também terão essa necessidade, talvez não com essa cor, mas a necessidade em si. Então foi um tiro certeiro que a gente deu nesse momento, desenvolver essas funcionalidades, aprendemos pra caramba com o grande, porque eles tinham experiência do Brasil, Emirados Árabes, varejo também na Europa e assim por diante, vieram de grandes, de big corps no sentido de varejista, então eles trouxeram um desafio bem consistente e a gente solucionou isso com software e processo, tá? Porque aí eles tinham uma demanda, só um software não resolveria porque o mercado já existem vários. Então a gente foi criando processos. Então hoje nós temos vários processos dentro da Gaia que software em si você pode criar, Fred, mas o processo é o grande pote de ouro ali, onde você cria cultura e você consegue colocar consistência ali no processo e medir isso em resultado, tá? Sensacional. Até um tempo atrás eu fiz um videozinho para o canal falando de processo fundamental, né? E o exemplo que eu dei é uma padaria que tem perto de casa que é muito boa. E só que você vai lá comprar pão, você compra 5 pães, vê um pão desse tamanho, vê um pão desse tamanho. Assim,
processo, receita, padrão, fazer a coisa sempre igual, para você ter controle de qualidade, para que consiga replicar, e mais ainda, né, para que o conhecimento fique na empresa e não na cabeça das pessoas, né? Porque se o cara morre, sai, aposenta, vaza, ninguém sabe fazer o que ele faz, né? Exatamente. O processo é fundamental, né? Só um esclarecimento aqui, o pessoal perguntou ali no chat, produto mínimo viável, MVP, só explicando um pouquinho da sigla, e obrigado a quem perguntou e obrigado aos que responderam lá também, mas só para a gente deixar registrado, quando a gente trabalha com o Canvas, né, a gente faz as validações, depois que você conclui o produto ou serviço que você quer entregar, você vai testá-lo, né? Então você faz a menor versão possível do produto ou do serviço que consiga entregar valor para que você faça esse teste de fit, né? Para saber se o mercado compraria, que valor que ele paga, etc. Enfim, então o produto mínimo viável é o que você faz depois de fazer a tua validação do Canvas aí para pôr isso em funcionamento. Muito bom. E conta mais para a gente aí, Thiago. Você começou a ter alguns clientes tal, e aí você teve alguma dificuldade para crescer, para expandir? Porque as dores do início são umas, e as dores do crescimento são diferentes. Que dores você enfrentou nesse crescimento do dia após dia? Pô, esse mês, beleza, pagamos as contas. Aí o mês que vem, o que a gente vai fazer para pagar as contas o mês que vem? Como é que foi esse crescimento? O nosso primeiro cliente oficial, a gente teve a brilhante, não vamos interpretar sorte como a ausência de suor e trabalho e transpiração, mas tivemos essa boa sorte, e é um cliente que está em plena expansão, e a gente pegou o rabo do foguete e foi junto com ele para o espaço. Então tivemos que criar tudo muito rápido, tá, Fred? Mas a primeira coisa que a gente começou a perceber, porque a gente fala assim, né? Vamos criar a nossa proposta de valor. Isso aí foi muito legal na Gaia, porque nós criamos a nossa proposta de valor e colocamos isso até num Canvas. Qual a proposta de valor? Minha proposta de valor é essa e essa aqui, minha proposta de valor. Mas uma coisa é o que a gente coloca ali no Canvas, no caso da Gaia, e uma coisa é o que a percepção do nosso cliente sobre a nossa proposta de valor. Eu digo isso por quê? Porque tínhamos fechado, o software já estava rodando, a Gaia já estava rodando em vários estabelecimentos, e eu fui para um cliente, que é uma rede, e de repente, numa subida de elevador, né? Não é o elevator pitch, mas é uma subida de elevador, eu ouvi eles desabafando alguma coisa e alguém falando ali, não, mas utiliza a Gaia para isso. Aí eu falei, carambola, mas a Gaia não é para isso. E eu deixei rolar, fomos subindo, e depois eu fiquei lá com eles e eu fui entender o que significa isso. Não, mas a gente usa a Gaia nesse ponto aqui do nosso processo. Falei, sério, mas funciona isso? Sim, funciona. É você que criou a Gaia? Vocês que criaram a Gaia? Sim. Aí a gente percebeu o que, Fred? A proposta de valor não é o que nós empreendedores falamos, mas sim o que o nosso cliente acaba entendendo. E eles usavam a Gaia para aquilo que a gente falou, foi proposta desenhada, ok, mas eles estavam usando a Gaia para um outro ponto, numa outra parte de um negócio. A gente falou, bom, se tem demanda, vamos para esse ponto também. Daí que surgiu a Gaia que é hoje, tá? Para essa gestão, prevenção de perdas. Eles estavam usando para várias coisas que a gente foi descobrir depois, e funcionava. Então, por que não fazer da Gaia isso que eles estão achando que realmente a Gaia foi desenhada para fazer? Então a gente teve aquele choque de proposta de valor. E depois ali ficou mais fácil. Por quê? Porque a grande dificuldade, quando você está com um crescimento muito rápido, toda grande expansão e que seja rápido, a gente pode observar isso até numa cidade. Olha, se a cidade cresceu muito rápido, pode ver que está faltando, de repente, um saneamento, sempre fica faltando alguma coisinha ali quando tem essa expansão, e essa expansão assim é um dinamismo bem bacana. E a Gaia começou falar o seguinte, bom, estamos crescendo rápido, e agora como que a gente vai entregar rápido? Porque a gente tem que crescer rápido, mas de forma consistente, para atender aquele e os demais clientes. Então foi um baita desafio, bacana que a gente já tinha uma cultura bem fixa ali, uma cultura bem consistente,
era um time bem pequenininho também, então ficava mais fácil de manter uma cultura e criar ela ao mesmo tempo, né? E entender a cultura do nosso cliente e se isso serviria, de repente, para um outro segmento. Então, foi um tiro bem certo, tá? Mas foi bem desafiador esse crescimento rápido, porque o cliente não te espera, ele não espera você se estruturar. Não, eu preciso disso para agora, eu preciso disso para essa semana. E o mercado é bem dinâmico ao ponto de, se não tem você, a gente procura outro ou não, então fica aquilo. Então foi um baita desafio toda essa gestão. E ao mesmo tempo que a gente estava entendendo o que era a Gaia e crescer e entender o que é a Gaia e ouvir realmente qual que é a necessidade do nosso cliente. Depois que a gente percebeu a música que ele queria ouvir, Fred, digamos que foi a Gaia 2.0, né? Porque a gente percebeu que tudo que a gente começava a criar ali dentro e vender para os próprios clientes que já rodavam Gaia, dava aderência. Por quê? Nossa, era disso que eu estava precisando. Nossa, você parece que lê pensamento, você está lendo o nosso sistema ou outras coisas aqui, e começou a surgir algumas coisas assim. Mas por quê? Porque a gente conseguiu ouvir, teoricamente, não bem expressivo, o pensamento do nosso cliente pela necessidade dele. Então a gente começou, virou a Gaia 2.0 e a gente começou a alcançar coisas bem diferentes, tá? Da 1.0 para 2. Que legal. Aí a gente já tem mais algumas coisas que eu gostaria de comentar. Primeiro, ele falou do elevator pitch, né? Às vezes o pessoal que não está muito entrosado com startup não pegou esse termo. O que é elevator pitch? Pensa que você pegou um elevador, você olha para o lado do elevador, tem um cara que é o investidor das galáxias lá, que pode ser que invista na tua empresa. O que você vai falar para o cara? Você tem uma viagem de elevador para conversar com esse cara. Você tem que estar com o discurso pronto para falar esse discurso para o cara, apresentar a tua empresa, que dor que ela resolve, que solução que você entrega, qual que é a tua proposta de valor. Esse é o discurso de elevador, ou elevator pitch, que o Thiago falou. E outra questão super importante, super relevante, que ele falou também, e é o que faz toda a diferença entre o plano de negócio tradicional e o Canvas. O que é o plano de negócio? É um monte de chute que você põe lá. O que é o Canvas? É um monte de chute que você põe lá e vai conversar com o consumidor para saber se de fato é aquilo. A validação que é importante. E nesse contexto, eu quero te perguntar, então, você descobriu na pele a importância de ouvir o cliente, a importância de saber como é que ele está usando o teu sistema, o que ele espera do teu sistema, o que o seu sistema entrega para ele. Como é que vocês lidam hoje? Porque isso não acaba, né, cara? De você ter que ouvir o cliente, não acaba. E como é que vocês lidam com isso hoje? Exato. A gente sempre se coloca na pele do nosso cliente. Então, se ele está com uma quebra de 18%, né? Ele partiu de uma quebra de estoque, uma quebra de gestão para 12%. A gente, teve um ganho aqui, mas ainda não é o suficiente. O que eu posso fazer mais, né? O que está faltando para esse cliente? A gente descobriu uma coisa muito legal, Fred. Esse cliente só conseguiu sair de 18% para 0,54% depois que ele começou a utilizar a Gaia. E ele tinha fechado, a gente fez a implantação Gaia, estava tudo legal, treinamento, tudo. Aí a Gaia falou 18%. Segundo mês, eu preciso, tô com uma quebra muito alta. Começaram a utilizar um pouquinho mais, só um pouquinho ali, né? Aí foram para 12, né? Aí depois, não, mas tá muito alto. Eu falei, sim, mas a Gaia tem toda a gamificação e falou assim, olha, das 10 tarefas, vocês estão executando apenas 2. E dessas 2, a assertividade está em tantos por cento. Aí o que eu preciso fazer? Precisa executar as tarefas que a Gaia mostra em painel, tudo bonitinho, e tem as tarefas ali para executar, tem as missões, você tem pontuação, tem tudo legal. No terceiro mês, quando foram começar a utilizar, 0,54%, foram a loucura. Então, aí a gente não pode parar aí. O que eu tenho que fazer agora para diminuir isso? Está faltando um processo? Não, eles estão utilizando todos os processos da Gaia. Está tendo assertividade no processo da Gaia? Está tendo assertividade. O resultado esperado eles estão atingindo. Agora, o que eu posso fazer mais? Então, a gente começa a acrescentar algumas features, algumas funcionalidades no nosso sistema, a gente virou um ecossistema ali mesmo, e, de repente, a gente lança um MVP, a gente trabalha com MVP até hoje, tá? Então, a gente lança um mínimo desse produto viável, com o cliente rodando,
em fase experimental, a gente degusta, vê certinho, opa, está trazendo resultado. Vamos transformar isso aqui num sistema, numa funcionalidade oficial da Gaia. Então, a inovação, ela nunca para, porque o nosso cliente ele é muito dinâmico, o varejo é dinâmico, e o nosso cliente é dinâmico. Então, o nosso cliente, nesse momento, se eu estou aqui, o meu cliente também está lá trabalhando. Amanhã, feriado, se eu estiver trabalhando, pode ter certeza que ele também vai estar, porque ele não fecha em algumas ocasiões ou outra. E o varejo é muito dinâmico. Então, a gente trabalha nesse dinamismo, tá? Até hoje. Trazendo MVP para clientes que já estão rodando, mas, de repente, melhorar a performance dele. Então, a gente criou várias rotinas, por exemplo, tem uma rotina que a gente chama de FEFO, né? Que é o primeiro que vence, é o primeiro que tem que sair do estabelecimento. O FEFO não foi desenvolvido pela Gaia, o termo já existe muito antes da Gaia nascer, né? Todo o mercado já trabalha com FEFO. Mas como executar isso com inteligência? A gente percebeu o seguinte: o nosso sistema e todo o sistema do mercado, Fred, só entrando um pouquinho na funcionalidade Gaia, quando entra um produto, ele tem a quantidade desse produto, está entrando hoje 10 Coca-Cola no meu estabelecimento e vai vencer em 30 dias. Então não tem inteligência nessa informação, porque eu tenho 10 Coca-Colas vencendo em 30 dias. Mas a Gaia, ela vai um pouquinho além. Como que a gente descobriu isso? Trazendo solução para o nosso cliente. Ela analisa a quantidade de Coca-Cola que você já tem, ela analisa a venda por sazonalidade, que Natal é Natal, Ano Novo é Ano Novo, dia 5 de janeiro é 5 de janeiro. Ela calcula, faz um cálculo de previsibilidade e ela fala assim, olha, pela quantidade de Coca-Cola que você tem, vai vencer e vai dar problema, e ela cria um índice de ofensor para o varejista. Então a gente tem um cliente a nível nacional que a gente conseguiu reduzir quase 60% dos vencimentos somente com esse relatório, que utiliza inteligência artificial com técnicas já utilizadas no varejo. Então a gente está sempre, opa, deu certo, agora vamos testar isso com esse cliente, com esse segmento, deu certo, maravilha. Agora, ok, está tudo certo, agora, mas o meu cliente precisa reduzir esse prejuízo e precisa alavancar nessas vendas. Então a gente está em constante movimento, a gente não para. Bom, a Gaia evoluiu horrores, né? Um absurdo de coisa que ela faz e o tanto que ela está entregando de valor hoje. No começo ela era mais simplesinha, né? Ela não era tão complexa como é hoje, como você está dizendo, e ela tinha até uma função um pouco diferente para a qual ela está focando hoje. O que você, se você fosse relacionar naquele início lá, as principais barreiras que você teve para conseguir colocar a Gaia no mercado, quais seriam as principais barreiras? Primeiro, confiança. Não tínhamos resultado, então por que você vai fazer a diferença se eu estou aqui há 30 anos e não consegui fazer diferença? Segundo, a nossa própria expertise sobre como entregar uma solução. Então, nem sempre as soluções de início foram tão assertivas, então a gente foi aprendendo no processo. Tanto que no nosso processo de validação inicial da Gaia, a gente já tinha errado tanto que a gente falou assim, bom, vamos errar menos, né, gente? Errar faz parte, mas vamos errar um pouquinho menos aqui, que vai ajudar nós aqui, saúde mental, todo mundo vai ficar feliz mais cedo. Então fomos em campo, fazer validação, e sem nenhum sistema desenvolvido. Então, como que a gente criou isso, Fred? Foi até interessante. Pegamos alguns dados do mercado global mesmo, pegamos supermercado, os produtos que mais dão prejuízo em supermercado são esses. Quais o motivo desses produtos darem prejuízo? São esses. E qual o índice disso? Aí pegamos uma informação, qual o faturamento de um supermercado com 2, 3 checkout? E pegamos várias informações ali e montamos um relatório em Excel. E eu lembro certinho que fomos numa gráfica para imprimir numa folha 4, porque a gráfica ela imprimia com uma cor tão forte que parecia que dava relevo, assim, quando você visse aqueles gráficos que a gente fez. Mas aquele gráfico era um gráfico que nós criamos e algumas informações que nós criamos. E chegamos num varejista falando, olha aqui, temos os dados do seu supermercado. Ele, como assim? Só olhar. Ele olhou, eu lembro que ele estava com o óculos pendurado assim, depois ele pegou o óculos, colocou assim, e falou, como que você descobriu isso? Eu estou com esse problema aqui. E, na verdade, não era o do varejo dele, do supermercado dele. Tem esses problemas em todos os supermercados da categoria dele. Então, a gente percebeu o seguinte, bom, então se eu criar um sistema, ou uma rotina, ou um processo que gera
esse resultado que ele está vendo, ele vai comprar. Então a gente começou a validação assim, tá, Fred? Então, na base do chutômetro, coragem e resiliência, e olhando o que o cliente estava querendo ouvir. Ele quer faturar mais, ele quer perder menos. Como? Então, para isso, você vai ter que fazer isso. Então, a gente foi criando esses mecanismos aí. E, inicialmente, o que você falou era bem simples, a Gaia. Era assim, um simples coletor de dados. Você fazia apenas inventário com a Gaia. Então, a gente percebeu que não era só um inventário. O cliente precisava de uma entrega. Eu preciso pegar essas informações e colocar no meu sistema. Ok, eu preciso analisar as quebras. Então, tem que integrar no sistema dele, analisar vendas. E a gente foi evoluindo, e a gente vem evoluindo até hoje, com base na necessidade do cliente e do mercado, claro, que manda muito nisso. Muito legal, Thiago, bacana. Só uma curiosidade, né? Uma das formas para o pessoal que está aí assistindo a gente, que talvez nunca tenha ouvido falar, tem um filme bem antigo, né, do Mágico de Oz, que, né, o Mágico de Oz, quem é da minha época aí, não sei se tem alguém tão velho assim, mas quem é da minha época aí talvez tenha assistido na sessão da tarde, né? O Mágico de Oz é a menina que vai parar no mundo fantástico, ela precisa voltar para casa, ela vai atrás do mágico que faz trovões e raios e luzes e etc. E eu vou dar spoiler porque o filme é velho, né? Mas enfim. E no final ela descobre que não havia o Mágico de Oz, né? Que era um tiozinho que ficava lá atrás apertando os botões, mexendo as manivelas, que fazia todo raio, toda coisa acontecer. Então quem via aquilo de frente falava, nossa, que coisa gigantesca. E era um bando de gente correndo lá atrás apertando o botão. O Mágico de Oz, justamente por conta desse nome, é um tipo de validação que a gente faz quando a gente trabalha com MVP, por exemplo, né? Tem vários tipos, tem concierge, tem aquele que me fugiu o nome quando você copia o de alguém lá fora, enfim. O Mágico de Oz é uma dessa, né? Então você pode entregar um negócio bonito, a pessoa fala, nossa, isso é tudo automático, e atrás você está correndo, pegando a coisa, apertando o botão, escrevendo na mão, né? Para fazer o negócio acontecer, né? Muito legal, muito legal. Pô, Tiagão, nosso tempo está chegando ao fim aqui. Eu quero, então, para as colocações finais. A gente falou, então, de onde a Gaia veio, né? Falou as dificuldades que a Gaia enfrentou no começo. Assim, e onde ela chegou hoje e onde ela pode chegar no futuro, e dá para ver nos seus olhos brilham quando você fala dela, né? É uma coisa muito legal, né? Muito gratificante, né? É muito bonito ver isso, né? Esse espírito empreendedor é muito bonito ver. Mas, para quem não sabe, você é um empreendedor serial, tem mais coisas além da Gaia, pode falar ou não? O que está rolando por aí? Se não puder, beleza. Pode sim, a gente está bem no começo, uma fase bem inicial. Iniciamos uma outra solução focada no varejo, porém para uma outra vertical de mobilidade. Então, imaginem um táxi ou Uber 99, um taxista do mercado mesmo, Uber de aplicativo 99, entre outros. A gente pretende criar uma extensão do varejo, né? Porque hoje o varejo é omnichannel. Então, quando você imagina varejo hoje. Eu imagino um varejo, eu entrando fisicamente numa loja, eu comprando virtualmente, recebendo em casa, retirando no local, consumindo na loja. Então, a gente já tem todos esses canais aqui dentro do varejo. Mas onde o varejo não está hoje, Fred? O varejo hoje não está dentro do canal de mobilidade. Então, nesse momento que estamos aqui, de frente do nosso estabelecimento, da casa, do prédio onde a gente está, tem vários motoristas de aplicativos ou de táxi passando para cima e para baixo. E o varejo não está nesse momento lá dentro. Tá? Então, a gente vem criando a Mongo, a gente está indo para o 4 meses, alguma coisinha, onde a Mongo, que é o nome da startup, qual que é o objetivo? Ela ser uma extensão do varejo para a mobilidade. Então, o taxista, ele vai lá e retira uma caixa de acrílico, onde ele apoia dentro do carro, ali no meio, entre os bancos, e dentro dessa caixa tem vários produtos de bomboniere, tipo Kit Kat, House, Mentos, balas e diversos cabos de celulares, vai até para outro segmento, tem até preservativo, creme dental, tem várias coisas lá dentro. E o motorista, o passageiro ali, ele consegue fazer uma compra durante a sua viagem, o seu trajeto. Então, eu estou indo para o ponto A para o ponto B, e, poxa, eu precisava de um Mentos, eu precisava de um House, eu faço o bipo, a caixa, faço a compra, realizo o pagamento ali via Pix, crédito ou débito, e automaticamente
eu já retiro o produto ali, posso fazer o consumo imediatamente, ou depois, ou durante o trajeto, e imediatamente o motorista recebe uma bonificação disso, tá? Então ele é bonificado. Detalhe, o motorista não precisa pagar nem pela caixa, e o motorista também não precisa pagar pelos produtos. Ele vai a algum ponto de estratégico, de parceiros Mongo, e retira. Então ele vai numa conveniência e retira esses produtos lá dentro. Ele vai no ponto A, B e retira esses produtos e vai abastecer na sua caixa, e tudo que ele vende ele é bonificado ali. Então a gente consegue de forma bem bacana aumentar o ticket médio dele, Fred. Então se o ticket médio dele ele conseguiria fazer X valor num dia, para ele fazer mais, ele teria que fazer mais corrida. Com a Mongo não, basta ele vender mais durante as suas próprias viagens que ele já executa normalmente. Eu consigo fazer 10 viagens por dia, esse é o meu limite, ok. Então consegue, vende alguma coisa a Mongo e você vai ser bonificado ali em tempo real na sua carteira virtual. Ele pode fazer Pix, fazer TED, pode fazer o que ele quiser ali depois para consumir esse dinheiro que ele está ganhando. Que maravilha, cara, muito legal. Então ganha o motorista, ganha o Mongo, ganha o varejista, ganha o Ganha o fabricante. varejista. Sim. Que legal, que bacana. Parabéns, cara. Bom, Obrigado. então a gente está no finalzinho. Esse é o Instagram da Gaia, para quem quiser conhecer mais sobre a Gaia. Esse aqui é o LinkedIn do Tiago. Sigam o Tiago, acompanhem lá, peçam conexão lá que ele atende. Ele é um cara super acessível, muito bacana mesmo. Não é porque ele está aqui, não, porque é um cara super acessível, verdade. Ele gosta de compartilhar. Ele, como eu falei para vocês no início, ele participa de algumas ações no ecossistema empreendedor. Ele sempre está dando mão para o pessoal aí. Então, contem com ele, procurem-no. E eu quero agradecer de novo a todos vocês que ficaram conosco até agora, todos vocês que vão assistir depois aí. Agradecer o Tiago também. Tiago, a palavra é tua. Eu gostaria de que você fizesse suas considerações finais, principalmente falando para quem quer empreender. O que precisa para empreender? Tiago, fala para a gente. Não precisa de muita coisa não, Fred. Coragem, resiliência e bastante propósito. No meio do caminho, nem sempre as nossas ideias serão as melhores. A gente tem que ouvir bastante, ouvir mesmo, e isso é uma constância, é uma constante na vida do empreendedor, ouvir. Então eu estou sempre ouvindo o cliente, o empreendedor como líder, eu estou sempre ouvindo o meu time, eu estou ouvindo o mercado, e às vezes essas pessoas, ou o mercado, ou o cliente, ou os próprios times ali, às vezes eles não falam com palavras, não comunicam com palavras bem expressivas, igual a gente está conversando aqui, simples. Às vezes é um gesto, é um comportamento. Então, analisar muito isso, tá, pessoal? E não tem segredo, transpirar bastante. Transpirar bastante e não ter medo dos pequenos fracassos, porque basta dar certo uma vez que a gente vai que vai. É bem simples as palavras, tá, Fred? Mas às vezes a gente procura muito na literatura, às vezes a gente procura uma inspiração com muita complexidade, e às vezes o que falta, às vezes, é um pouco mais de simplicidade. Sensacional. Errar rápido, aprender com o erro, não ter medo de errar, porque é o erro que traz aprendizagem, né? Que traz Sim, sim. o conhecimento, a experiência, né? Tiagão, obrigado, velho, de coração. Foi Eu que muito bom agradeço. falar contigo aqui, como sempre. Né? Então, obrigado pela tua presença, pela tua participação, pelo teu tempo. Obrigado a todos vocês aí, alunos da turma 7 do MBA EAD de Gestão Estratégica da Fundace USP. A todos vocês que estão assistindo também, essa live vai ficar gravada no YouTube da Fundace. Eu vou também copiar no YouTube do Engata e Vai, no nosso projetinho lá. A propósito, sigam lá Engata e Vai no Instagram. A gente sempre está compartilhando alguma coisinha lá para o pessoal que quer empreender. É isso. Tiagão, velho, obrigado de coração. Vocês todos que ficaram com a gente aí, muito obrigado. Bom trabalho para vocês. Caprichem aí que a gente vai mandar o resultado para o Tiagão depois, né? O selecionado, ou os selecionados, os que tiverem... Legal. Legal. mais relevância e que forem melhores, a gente vai mandar Uhum. para ele lá. E é isso. Tiagão, obrigado. Pessoal, obrigado. E até a próxima. Obrigado.